Olá! A questão Israel-Palestina é, em sua essência, uma disputa territorial que vem se desenrolando desde o século passado, ao se criar o Estado de Israel em 1948. Para muitos palestinos, este evento, conhecido como Nakba ou catástrofe, marcou o início de um deslocamento massivo e contínuo de famílias por todo o Oriente Médio. Do ponto de vista árabe-libanês, a questão é uma realidade vivida. O Líbano tem uma longa história de envolvimento no conflito, acolhendo refugiados palestinos e, por isso, também se tornando palco de guerra. Na entrevista de hoje, nós esperamos lançar uma luz sobre a complexidade da questão Israel-Palestina e discutir os possíveis caminhos para a justiça e para a paz. Vale a pena saber o que há tempos está acontecendo no Oriente Médio. Nós temos o prazer de receber o professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, o advogado e jurista Dr. Salem Nasser, um dos maiores especialistas no assunto do país. Olá, professor Salem, é um prazer tê-lo aqui conosco, hoje abordando a questão Israel-Palestina, na tentativa de lançar uma luz aos telespectadores sobre a complexidade e a importância do assunto, mas também de explorar suas raízes históricas e discutir possíveis caminhos para a paz e justiça. Seja bem-vindo, professor. Eu é que agradeço, muito obrigado. Obrigado por me receber, obrigado pelo convite. Professor, o seu currículo é mais que interessante, os seus artigos sensacionais, eu sou leitora voraz de tudo que o senhor escreve, mas antes de adentrarmos no tema do programa, que é a questão Palestina-Israel, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, por que decidiu estudar direito e por que o tema direito internacional. Muito obrigado, obrigado. Na verdade, assim, as duas coisas acabaram se encontrando, né, os dois caminhos, o caminho do direito e o caminho dos estudos sobre o Oriente Médio, um pouco pela história pessoal, né? Sou filho de imigrantes libaneses, comerciantes, como muitos desses imigrantes são e foram, né? Mas também muito cedo eu descobri que não levava muito jeito para o comércio, gostava das ciências humanas, gostava de argumentar, gostava de pensar nas grandes questões. E, claro, na minha juventude, como é também comum entre os filhos de imigrantes, a gente não imagina muitos caminhos, né, para estudar. A gente acha que ou vai ser médico, ou vai ser engenheiro, ou vai ser advogado. Então, entre essas três coisas, por conta da minha tendência, digamos, para humanas, eu acabei indo para o direito e quase no final dos estudos em direito, também combinando um pouco a história pessoal e as origens e as línguas faladas, eu imaginei que direito internacional seria um bom caminho para mim. E fui estudar fora, fui estudar na França, direito internacional, e desde o começo eu combinei, digamos, direito internacional privado, que levava um pouco para as questões de natureza comercial, os contratos internacionais, um pouco de direito de família internacional, mas, muito francamente, eu me apaixonei por direito internacional público, que era aquele que lidava com as relações entre estados e, claro, quando você passa para essas relações entre estados, a fronteira entre o direito e as relações internacionais ficam mais fluidas. Então, uma das razões para eu me apaixonar por esse campo foi justamente a proximidade dele com as grandes questões de política, de guerra e paz, de comércio internacional. E, é claro, assim, aí sim as duas coisas se encontraram muito firmemente, porque desde a minha juventude, pelo menos, né, mas eu diria até mesmo desde a minha infância, eu tinha uma relação muito próxima com tudo que noticiava as questões do Oriente Médio, né? A guerra civil no Líbano aconteceu enquanto eu crescia, na verdade, quando ela começou, eu morava no Líbano e voltei para o Brasil por causa da Guerra Civil Libanesa. Depois
ainda na minha pré-adolescência, digamos, aconteceu um evento de fundamental importância no Oriente Médio, que foi a Revolução Iraniana. E logo em seguida aconteceram 8 anos de guerra entre o Irã e o Iraque. Depois a invasão do Kuwait pelo Iraque, e aí a primeira guerra do Golfo, que aconteceu quando eu estudava já em Paris, né? Então, a minha relação com o direito internacional foi trazendo muito essas memórias, ou então a relação adulta com os grandes temas do Oriente Médio, e por isso eu fui, digamos, num caminho paralelo ao do direito, me especializando em história, política, cultura e religião do Oriente Médio. Então, muito naturalmente, eu diria que quando eu comecei minha carreira de professor de direito internacional, primeiro na USP, depois em algumas universidades privadas aqui de São Paulo, mas definitivamente me instalando na Fundação Getúlio Vargas, eu comecei a escrever muito sobre o Oriente Médio e a estudar cada vez mais o Oriente Médio. Então essa é hoje a minha, digamos, a minha vida profissional, que mistura tanto o direito, né, o direito internacional público, especialmente como pesquisador, mas também o Oriente Médio enquanto um conjunto temático, né, que envolve, é claro, os grandes conflitos na região, a geopolítica da região, mas envolve também muito estudo sobre questões culturais, religiosas, linguísticas, né? Então, esse é assim que eu cheguei nesse ponto, digamos. Nós vamos tentar falar um pouquinho de cada coisa aqui durante a entrevista, né? Explorar ao máximo todo o seu conhecimento. O início do conflito Israel-Palestina deve-se ao surgimento do movimento sionista no final do século XIX e à subsequente declaração de Balfour em 1919, que apoiou a criação de um Estado judeu permanente na Palestina, mas não mencionou as aspirações nacionais dos árabes palestinos que lá viviam há milhares de anos, levando assim a tensão entre árabes e colonos judeus. Professor, o senhor poderia explicar esse momento de pré-criação do Estado de Israel para quem está nos assistindo? O que era a Palestina, quantas pessoas viviam lá, o que eles faziam, qual era o tamanho da população? Um pouquinho desse comecinho. Sim, sim. Isso é muito importante recuperar agora, né? Um momento tão crítico de um conflito também muito sangrento, né? Mas acho que a primeira ideia que a gente pode, digamos, usar para entender esse contexto é uma ideia que desfaz um mito, um dos mitos fundadores, digamos, do Estado de Israel e da narrativa sionista sobre Israel e sobre a Palestina. Esse mito é o mito de uma terra sem povo. Isso é um mito realmente bastante difundido, digamos, na ideologia sionista, mas ele é totalmente falso, é totalmente mito, né? A Palestina, enquanto território, digamos, enquanto território histórico, ela carrega esse nome. Essa região, digamos, da Palestina histórica seria hoje essencialmente o que é Israel hoje, né, o Estado internacionalmente reconhecido de Israel, e os territórios palestinos ocupados e Gaza. Então, digamos, isso daqui seria, sem sombra de dúvida, uma região que desde os tempos da antiguidade, pelo menos desde Roma, é conhecida como Palestina. Então, toda esta região é a Palestina histórica. Eu muitas vezes uso a expressão Palestina histórica, e é a isto que eu me refiro, né? Essa região, claro, ela tem uma história que precede, digamos, a conquista árabe e muçulmana, onde a gente lembra, né, você teve a província de Judéia, então era uma parte dessa Palestina histórica que, para os romanos, o Império Romano, que governava a região, que conquistou toda a região,
era chamada de Judeia, que é onde o Cristo, né, nasceu. Mas ela, digamos, ela tem um passado muito rico que precede, né, a conquista romana, porque antes era Fenícia, Assíria, quer dizer, todos os grandes impérios de que a gente ouve falar, o Egito, os hititas, né, os assírios, o Império Persa, todo mundo em algum momento, e isso numa antiguidade, portanto, que precede o Império Romano, todo mundo disputou a Palestina e a Palestina era um território sempre ocupado, sempre no centro do mundo, se a gente quiser, porque é localizada estrategicamente, né, no litoral leste do mar Mediterrâneo, que era o mar que, sim, que toda a antiguidade, digamos, de que toda a antiguidade dependia, etc. É o berço das religiões monoteístas, portanto, sim, é claro que o judaísmo começa, digamos, se você for pensar em Abraão como sendo o começo do judaísmo, ele começa na Mesopotâmia, ou seja, onde é o Iraque hoje. Mas se você pensar o começo do judaísmo como sendo marcado por Moisés, Moisés vem do Egito, né, com a sua mensagem em direção a o que seria a Terra Prometida, a Palestina histórica. Então, assim, sempre foi uma terra habitada, sempre foi uma terra, digamos, no centro do mundo. Ela vai conhecer uma grande transformação quando os árabes, impulsionados pela mensagem islâmica, né, pela revelação islâmica, vão ocupar a Palestina, vão chegar até a Palestina e daí ocupar e arabizar a Palestina sem volta atrás. Quer dizer, desde então, a Palestina é certamente um território de identidade, de língua, de etnicidade árabe, desde a conquista árabe-muçulmana do século VII. É claro que assim, os árabes não chegam do nada na Palestina, os árabes historicamente estão ao sul da Palestina, mas havia muita movimentação e muita, digamos, mudança, né, de populações árabes em direção ao norte, e é por isso que Síria, Líbano, Palestina são arabizados até mesmo antes da conquista muçulmana, aos poucos, né, gradualmente. Mas uma vez conquistada a Palestina e o Império Árabe se estabelecendo ao norte, a Palestina passa a ser parte de uma região do mundo árabe muçulmano que vai ser conhecida a partir daí como a Grande Síria, ou em árabe, Bilad Sham, as terras da Síria, digamos. Né? Sham é a palavra árabe para Síria e para Damasco, especificamente, a cidade de Damasco. Né? Então, desde então, a Palestina é parte da Grande Síria, digamos. Né? Até o século XVI, fazendo um grande pulo, mas para já chegar ao século XX, quando a Grande Síria, toda essa região, em árabe você pode falar também do Levante árabe, quer dizer, a parte do mundo árabe em que o sol se levanta, né, em que o sol nasce, porque depois ele vai se estender por todo o norte da África, e aí na ponta do Marrocos você vai chamar isso de Maghreb, ou seja, a parte em que o sol se põe no mundo árabe. Né? Ali, nesta parte do Levante, vai se instalar o poder do Império Otomano. O Império Otomano vai ocupar essa região e, a partir daí, até o começo do século XX, toda essa região vai ser de províncias do Império Otomano. Tá? Vai ter um status específico para cada região, às vezes cada cidade portuária. Então, toda essa região vai passar por muitas mudanças administrativas sobre quem governa, sobre que território, etc. Mas
sempre há uma identidade reconhecível da parte dessas províncias, que é a parte da Palestina. Até metade do século XX, a Palestina tem algumas das cidades mais vivas, mais movimentadas, mais comercialmente ativas, mais desenvolvidas, inclusive em termos de educação e desenvolvimento econômico, de toda a grande Síria. Então, como testemunho pessoal, por exemplo, eu posso dizer que o meu pai, que vinha de uma pequena aldeia libanesa, ele, na pré-adolescência, vai ser, digamos, engraxate, depois garçom, em Haifa, né, na maior cidade da região, no maior porto da região, que competia com os portos libaneses, Beirute, Tiro, Sidon. Né? Então, era uma região muito viva, muito ativa economicamente, não só no comércio das grandes cidades, mas também na agricultura, né, do interior da Palestina. Agora, no final do século XIX e depois no começo do século XX, mas durante todo o século XIX, a primeira parte da história que eu quero contar é o Império Otomano vai se enfraquecendo, ele vai perdendo poder, e então todas as potências europeias têm ambições sobre os territórios controlados pelo Império Otomano. E eles vão aos poucos erodindo o poder otomano nas suas várias províncias e vão encontrando pontos de conexão. A conexão principal que eles usam no século XIX é a religiosa. Então, as potências europeias tomam como desculpa, se quiser, o fato de que existem populações cristãs no Líbano ou na Síria e assim por diante, e vão estabelecendo missões religiosas, escolas, universidades, e vão entrando ali e, digamos, atraindo a lealdade da população local para competir um pouco com o Império Otomano e o seu poder. Esse poder está bem carcomido no final do século XIX, e quando a gente entra na Primeira Guerra Mundial, as potências europeias têm muito claro que o Império Otomano vai cair e que eles vão poder, digamos, distribuir entre elas, essas potências, né, europeias, as várias possessões otomanas. Então, o primeiro gesto nesse sentido, muito concreto, é um acordo entre a França e o Reino Unido, que divide o Levante árabe entre as duas potências, né, em que Iraque, Palestina e Jordânia ficariam sob uma dominação inglesa, o Líbano e a Síria uma dominação francesa. Eles meio que desenham as fronteiras, porque até ali, por exemplo, o Líbano não existia como uma entidade separada. A Palestina tampouco existia como entidade separada. Essas fronteiras vão ser desenhadas pelas potências europeias. Já havia na Inglaterra e em vários lugares da Europa, mas especialmente na Inglaterra, uma demanda por parte do movimento sionista, que surgiu no finalzinho do século XIX, por um encampar, digamos, inglês da tese sionista de que deveria haver um território para os judeus na Palestina histórica. Os ingleses veem isto com bons olhos porque eles consideram que ficava claro na Primeira Guerra Mundial que o tempo da colonização no estilo do século XIX estava acabando, que havia uma resistência já àquela ocupação, à presença direta do colonizador nos territórios, digamos, conquistados. A Inglaterra sempre estilo de dominação colonial que era um pouco mais indireto do que o da França, por exemplo. Então, eles veem isso com bons olhos porque eles imaginam um Estado judeu naquela região como sendo, digamos, potencialmente um Estado cliente dos ingleses, seria um representante dos interesses ingleses, num lugar muito estrategicamente importante para os ingleses, porque ele é o território
contíguo ao território que já era dominado pelos ingleses, que tem o Canal de Suez. O Canal de Suez era dominado pelos ingleses e eles queriam um estado que protegesse o Canal de Suez geograficamente falando, na ponta que ficaria entre, digamos, o Suez e a dominação francesa no Líbano e na Síria. Então, para eles viam isso como um projeto interessante em que eles teriam alguém, um aliado que agiria em nome deles numa região estratégica. Era, portanto, em parte, um projeto colonial. Então, a gente pode ler a Declaração Balfour nesse sentido. Memorandos do Balfour são ainda mais explícitos em dizer que não interessava ao Reino Unido saber o que era o interesse dos árabes, né? Os árabes não interessavam porque a questão da criação de um judeu era carregada de interesse estratégico muito importante. Apesar deles terem, os próprios ingleses, né, feito promessas ao xerife Hussein, né, que era uma família sobre um principado, digamos, né, na Península Arábica, mas que tinha pretensões a um reino de todos os árabes unificado sob o mando do xerife Hussein. Essa é a história do Lawrence, né? Do Lawrence da Arábia, que vai às tribos árabes, promete a eles a constituição de um Estado para os árabes, em troca do apoio dessas tribos, né, dos seus guerreiros, contra o Império Otomano. Então, ele tinha feito mais de uma promessa, e essas promessas eram contraditórias. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido cumpre a sua promessa com o movimento sionista, descumpre a sua promessa com os árabes e descumpre também algumas coisas do que tinha sido acordado com os franceses. Então, esse é o momento em que, terminada a Primeira Guerra Mundial, as grandes potências definem na Liga das Nações como é que vai ser distribuída, digamos, a dominação sobre aquela região do mundo. E mundial, especialmente tendo em vista o Holocausto, né, na Alemanha nazista e a destruição, em parte, digamos, dos judeus, de um Estado judeu em Israel, ganha atração e vai se, digamos, realizar uma ONU que ainda era muito pouco representativa dos interesses do mundo inteiro, porque uma boa parte do mundo era ainda colônia das potências europeias. Então, isso é um pouco, digamos, o grande resumo de como se deu. E, é claro, quando cria-se o Estado de Israel, inevitavelmente acontece aquilo que todo mundo sabia que aconteceria, que era a expulsão de uma boa parte da população palestina local, ou seja, original do território. A criação do Estado de Israel, né, foi estabelecida, como o senhor mesmo disse, pela Resolução 81 da Organização das Nações Unidas em 47. E aí essa resolução propôs a partilha da região da Palestina, que na época estava sob o controle britânico, em dois estados, um árabe e um judeu. E a divisão foi feita de modo que 55% das terras fossem para os judeus e 45% para os muçulmanos, cuja população era o triplo, né, da população dos judeus. Ou seja, além de ter um território maior, os judeus receberam as terras mais férteis. E a liderança judaica, na época, claro, aceitou a proposta e proclamou a criação do Estado de Israel. No entanto, a parte árabe, claro, rejeitou a proposta. Professor Salim, por que a resolução, né, o senhor disse que de um lado ele cumpriu, do outro não. Por que a resolução da ONU foi pensada de forma a prejudicar o povo palestino? Então, na verdade, assim, havia várias tentativas de planos, né, de como seria a divisão, que aconteceram. Essas tentativas aconteceram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Havia um fluxo de imigração judia para a região, mas era
um fluxo insuficiente, né, para, digamos, para virar a balança demográfica. Então, quando o plano de partilha é votado, a grande parte da população ainda é, digamos, local, palestina, e pouquíssima gente é formada, pouquíssima parte da população é formada por imigrantes judeus, especialmente europeus, né? Porque no começo do século XX, mais ou menos 10% da população da Palestina eram judeus locais, em grande maioria. Havia um movimento de imigração, mas ele era pequeno. Havia os judeus árabes que, digamos, nunca tinham deixado a Palestina, e os outros países árabes eram simplesmente judeus religiosos, mas etnicamente árabes, falavam árabe, eram, portanto, palestinos judeus, né? No plano de partilha, ele passa, claro, por várias negociações, e elas têm a ver com disputas políticas entre as potências europeias. A história entre o Acordo de Sykes-Picot e a resolução que vai dividir a região, ela é uma história de grandes brigas e disputas e competição entre o Reino Unido e a França, porque ali há vários interesses envolvidos: a descoberta do petróleo, o tráfico, o trânsito do petróleo, por onde ele vai sair para chegar até a Europa. Então havia várias questões estratégicas, né, em que os dois países estavam em disputa. Aquela parte dos imigrantes judeus, ou seja, o movimento sionista, que começa a se organizar, e ele, na verdade, é muito organizado, começa a se valer um pouco dessa disputa entre as duas potências para tirar vantagem sempre que possível. E o fato é que, quando é aprovada essa resolução, como eu disse, na ONU mesmo, havia algo próximo de 60 estados membros da ONU. E havia 10 estados árabes entre esses 60. E os 10 estados árabes votam contra o projeto de partilha. A partição só passa, na verdade, porque a maior parte dos estados é formada pelos estados europeus que, na verdade, estão por trás do projeto, né? Então, não havia uma representação, digamos, daqueles estados que a gente depois vai chamar de terceiro mundo, porque em pouco tempo, em 1960, o número de estados no mundo vai triplicar. E se você tentasse passar a resolução, por exemplo, da partilha em 1960, você já não teria a maioria da ONU para passar a resolução. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, evidentemente, o movimento sionista e os primeiros colonos judeus, ao longo desse tempo, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles estão mais preparados para o que virá em seguida. Ou seja, eles têm um projeto bem definido, eles vão treinando forças militares, eles são bem financiados, eles vão comprando terra, ou seja, eles vêm com um projeto mais fechado, digamos, e eles estão mais prontos para o momento em que o plano de partilha é aprovado. Os árabes, e especialmente os palestinos, estão muito desarticulados nesse momento, muito desorganizados, eles não estão em condições de enfrentar aquela guerra que vai acontecer logo em seguida. A questão da proporção das terras, digamos, tinha uma técnica que era acesso ao mar, acesso ao Rio Jordão. Então, tem uma divisão ali que foi pensada por várias razões técnicas, em que se pensou que a divisão era equitável, ainda que fosse 55 a 45, ou 52 a 48, alguma coisa assim. Mas o fato é que os israelenses, os sionistas, naquele momento, aceitam porque, na verdade, eles aceitam muito rapidamente: precisamos declarar o nosso Estado, aceitamos o que nos for ofertado, porque assim a gente diz, temos um Estado. Mas eles sabiam desde então
e mesmo naqueles 52 que seriam Israel, havia uma maioria que era palestina e que precisava ser expulsa, senão o Estado não seria viável no seu caráter judaico, né, no seu caráter de Estado para os judeus. Então, eles procedem efetivamente à expulsão de uma boa parte da população palestina, na verdade, metade dessa população é expulsa, aquilo que será Israel num primeiro momento, e depois outras partes expulsas no futuro, porque eles conquistam outros territórios e acabam ficando com o que é 72% da Palestina histórica. Então, hoje, quando se fala de uma solução de 2 estados, não se está mais falando daquele projeto de partilha dos anos de 48, está se falando daquilo que era a Palestina pré-guerra de 1967, ou seja, a Palestina hoje ficaria com 22% do que era a Palestina histórica. Então, há um processo de expulsão, não só daquilo que era Israel em 48, mas daquilo que passou a ser Israel depois da guerra de 48, 49, em que eles vão expulsando cada vez mais, e depois, hoje, como a Cisjordânia é território ocupado, e como a faixa de Gaza é um território tecnicamente ocupado, porque cercado por todos os lados, há um processo contínuo de expulsão dos palestinos da Cisjordânia e de Gaza também. Agora, professor, se nós olharmos para trás, não teria sido melhor para a liderança árabe ter aceitado a criação de um Estado palestino à época? Pelo menos em relação à capacidade de negociação para o povo palestino, não seria melhor um passarinho na mão do que 2 voando? Então, na verdade, assim, uma parte desse argumento, primeiro, é difícil voltar na história, né? Mas então a gente só pode imaginar o que teria sido, né? Mas eu acho que quando se diz isso, né, sobre os árabes teriam feito melhor de aceitar, considera-se que haveria de fato os 2 estados, tal como desenhados, né, no plano de partilha, e imagina-se que os árabes do território previsto, né, para ser um Estado dos judeus permanecessem lá sem serem expulsos, né? É claro que os sionistas, e eu acho que quem pensou o plano, sabia que necessariamente seria preciso expulsar os palestinos de lá. Então, quando a gente está na aceitação dos árabes, a gente está pensando na ação do projeto tal como ele é desenhado oficialmente, mas o projeto, na sua realidade concreta, era um projeto que ia em função de boa parte da população árabe dos territórios previstos, né, para serem Israel. Depois, é claro que a gente teria que confiar que o plano israelense seria realmente ficar só naquela parte, mas a história vem nos mostrando que não é assim, porque Israel não só conquistou vários territórios em 48, né, estava pronto para isso, mas também não quer se desfazer hoje dos territórios que, segundo o direito nacional vigente hoje, devem ser a Palestina autônoma, independente, que são aqueles 22% que eu estou falando, ou seja, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Claro que tem uma questão aqui sobre se Israel teria, de fato, se contentado com aqueles 50% ou 52% de território, ou se continuaria, né, visando a ocupação do resto. Porque se a gente aceitar o argumento, né,
de que o lado para o povo judeu faria sentido na Palestina histórica, porque os judeus teriam historicamente uma relação com aquela terra, né? Ela seria a terra de Judéia e Samaria, né? Então, como apontam alguns historiadores, a parte da Palestina com que os judeus, os hebreus, né, antigos, tinham uma relação histórica era a Judéia e Samaria, que não ficam em Israel, não ficam naqueles 52%, nem ficam nos 80%, eles ficam na Cisjordânia, né? Então, os israelenses, sionistas, especialmente aqueles sionistas que se valem do argumento religioso, e hoje eles são maioria em Israel, para eles é pecaminoso, inclusive, pensar em se desfazer da Cisjordânia. Então, e além disso, hoje nós temos ouvido muitos discursos, né, de autoridades israelenses que dizem não só que eles não vão sair da Cisjordânia, eles dizem que querem reocupar Gaza e voltam a falar do projeto de grande Israel, que embarcaria inclusive a Jordânia e o Líbano e partes da Síria, né? Então, não está claro que Israel se satisfaria com aquele projeto, mas como a gente não pode voltar no tempo... Professor Salem, a Palestina é vista como uma terra sagrada, onde as três grandes religiões monoteístas se encontram, o judaísmo, o cristianismo e o muçulmanismo. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa por que a Palestina é tão importante para a religião muçulmana e por que a Palestina também é sagrada para o Islã e como é que isso impacta na resolução do conflito. Então, na verdade, sim, ela é muito importante para, digamos, para essa história do monoteísmo, né? Assim, o monoteísmo começa, digamos, na região, como a gente falou, a ideia, né, de um Deus único, ela começa na Mesopotâmia e, digamos, se encontra também no Egito, né? E, sim, o monoteísmo, quando a gente pensa nessas três religiões, elas são uma sequência uma da outra, né? Então, o cristianismo ele se vê a si mesmo como uma sequência, uma complementação do judaísmo, né? E o Islã se enxerga a si mesmo como também uma complementação do judaísmo e do cristianismo. Então há uma relação entre as três religiões, porque elas todas, assim, essas três buscam a sua fonte, a sua origem primeira nos mesmos lugares, nos mesmos personagens, né? Então, por exemplo, só para pegar do final, para o Islã, Abraão, que é um personagem do Antigo Testamento, que é o patriarca, digamos, do monoteísmo, do judaísmo, é um dos grandes profetas. Noé é um dos grandes profetas, e Moisés é um dos grandes profetas, e o Cristo é um dos grandes profetas. Então, o Islã considera que ele tem uma herança, né, religiosa, uma crença que gira, digamos, tem suas raízes nessas mensagens que vieram antes do Islã e que se complementam com a mensagem do profeta Muhammad no século VII na Arábia, né? O Cristo é visto no cristianismo, né, como sendo o Messias prometido pelo judaísmo, ou seja, para os cristãos, os primeiros cristãos especialmente, o Cristo era a realização da promessa judaica, né, de um Messias para salvar a humanidade, né? Então, mais recentemente, a gente se acostumou a ouvir a expressão religiões abraâmicas, né?
se referindo justamente a essas três religiões que teriam o mesmo patriarca, né, que seria Abraão. Agora, por que a Palestina especificamente é sagrada? Né? Bom, para o judaísmo está muito claro no Antigo Testamento, né, que a região que, na época em que o Antigo Testamento é redigido, digamos, a região da Palestina era conhecida como Canaã, né? Então, que Deus teria prometido aos patriarcas, né, judeus, aquela terra, e dito a eles que eles deveriam ir até e, digamos, destruir os povos que ali viviam, não se casar com eles, não se relacionar com eles, mas ocupar a terra que até ali era habitada por outros cananeus. Né? Mas a sacralidade, digamos, dessa terra é dada já por essa espécie de promessa. Né? Depois, com justamente o estabelecimento do judaísmo, ou seja, os hebreus, né, quando eles se instalam ali de Canaã, né, e fazem os reinos, né, o reino de Israel, os reinos da Judeia, Suméria e tal, consideram que ali eles têm a experiência histórica, né, de um Estado judeu propriamente, ou seja, de um Estado para os judeus, uma memória coletiva judaica, né? E que eles são vítimas de um primeiro êxodo, né, dos assírios, e depois de um segundo êxodo por parte do Império Romano, a destruição do templo. E desde então, é claro que o judaísmo tem uma história muito rica, muito complexa e tal, mas tem linhas, né, do judaísmo. E a partir de um certo momento a gente passa a falar do judaísmo rabínico, e a maior parte das linhas, digamos, judaica vão viver, digamos, 1000 anos, né, até a Segunda Guerra Mundial, praticamente. Né? Eles vão viver com a crença de que, e eu estou falando disso em termos religiosos, né, de que a volta entre aspas, né, para a Palestina, para a Terra Prometida, para Jerusalém, era algo pensado em termos simbólicos, em termos religiosos, em termos de fé, e que, na verdade, uma reunificação do povo judeu na Palestina só ocorreria no dia, digamos, da redenção. Então, no dia, sei lá, do juízo final, no dia em que Deus, de fato, trouxesse e reunisse de novo os judeus naquela terra. Então, é uma terra, durante esses 2000 anos, praticamente, vista como sagrada, mas como sagrada simbolicamente, ou seja, não era um retorno físico que era imaginado, era um retorno espiritual que era imaginado. Né? Isso faz a sacralidade para o judaísmo. Para os cristãos, óbvio que é o lugar de nascimento do Cristo e é o lugar da crucificação, e é o lugar da revelação, né? Antes, a Virgem Maria, é o lugar do nascimento, é o lugar da crucificação e é o lugar da ressuscitação, né? do renascimento, digamos. Então, a Palestina é repleta dos santos em que Cristo teria vivido, nascido, morrido, né, e ressuscitado. Para os muçulmanos, como o Islã se vê a continuação dessas duas religiões, aquilo que fazia, digamos, de Jerusalém um lugar sagrado para o judaísmo, e os outros locais também sagrados para o cristianismo, porque relacionados à vida e à morte do Cristo, eles são vistos como sagrados para o Islã,
Mas na história da profecia do profeta Muhammad, há um momento muito marcante em que ele tem uma vivência, digamos, espiritual, que pode ser contada como um sonho, né? Então, eu não vou entrar muito nos detalhes, porque também não sou um especialista, mas há uma vivência espiritual em que Muhammad, o profeta, teria subido aos céus, né, encontrado os vários profetas, encontrado os anjos e os arcanjos, e que ele teria feito esta ascensão em sonho, né, espiritualmente, a partir de Jerusalém, ainda que o profeta não tivesse ido fisicamente até Jerusalém, mas que em experiência mística, digamos, em sonho, ele ascendeu aos céus a partir de Jerusalém. Então isso torna a cidade sagrada para os muçulmanos, porque inclusive ali haveria uma marca física desta experiência mística, né? Dessa experiência sonhada, digamos, espiritual, né? Mas além disso, uma das primeiras mesquitas, né, construídas depois da mesquita de Meca e de Jerusalém. Então, Jerusalém vai se tornar um lugar santo porque tem o terceiro mais importante marco, digamos, ou o lugar santo, o terceiro lugar santo mais importante do Islã é a mesquita de Al-Aqsa, né, e a esplanada das duas mesquitas, né. Então, para os muçulmanos, além, é claro, dessa vivência histórica, que desde o século VII a Palestina é totalmente muçulmana, né? Totalmente árabe. Inclusive, durante os intervalos, digamos, de ocupação cristã, né, que ocorreu com as cruzadas não conseguiram mudar as características árabes e muçulmanas da sociedade local, né? Então, cristãos sempre houve na Palestina, são aqueles que não se converteram ao Islã, então isso não era, digamos, um problema especial. A maioria se convertia por várias razões, mas quem queria continuar cristão continuava, quem queria continuar judeu continuava. Então havia judeus na Palestina durante todo o tempo, né, da dominação islâmica. Perseguições, é claro, ocorreram no tempo das cruzadas, de lado a lado, mas fundamentalmente essa região continua a ser árabe e muçulmana de modo constante desde o ano de 600, né, em que ocorreu a conquista oficial da Palestina, né? Então, a presença muçulmana na cidade, além da questão simbólica e da história religiosa, mas essa presença é fundamental desde o começo do Islã, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente, né, explicasse para a gente como é que se dá a administração política da Palestina e qual a diferença entre o governo de autoridade palestina na Cisjordânia, né, oeste de Jerusalém, e o governo do Hamas. Na verdade, assim, até os acordos de Oslo, né, basicamente, que se deram em 93, a principal representação, digamos, política dos palestinos era feita pela OLP, ou seja, a Organização para a Libertação da Palestina, que congregava vários grupos políticos, né, várias facções, várias orientações ideológicas, políticas, mas que era liderada pelo Yasser Arafat, que pertencia a ele mesmo a uma dessas facções políticas, a um desses movimentos, que era o principal, talvez o mais importante, que era o Fatah, né? E a OLP não era apenas, digamos, a representação política, mas era também, centralizava a luta armada contra Israel, né? Tem uma longa história
de luta armada, mas nos anos 80 estava claro que todos aqueles grupos, né, se juntaram sob o guarda-chuva de OLP. A OLP passou a ter, portanto, os palestinos passaram a ter uma representação única, centralizada, digamos, e nessa centralização a figura do Yasser Arafat era muito forte. Mas o Yasser Arafat era uma figura, uma liderança muito forte, inclusive na luta armada. Né? Havia uma escolha clara pela. No final dos anos 80, surge, por várias razões que têm a ver com a história da região e uma emergência em força, de novo, né, da religião muçulmana. Então, lembremos que nos anos 80 você tem os mujahideen lutando contra a União Soviética, né, no Afeganistão, você tem a emergência de grupos islamistas políticos em vários lugares do mundo muçulmano, e isso acontece também na Palestina. É aí que surge o Hamas no final dos anos 80, mais especificamente em 87. E o Hamas surge como uma opção de resistência a Israel, baseada, digamos, na ideologia do Islã político. Então, nesse momento e desde então, o Hamas não integra a OLP e ele é visto como um competidor, digamos, né, da OLP e da liderança da OLP, que era o Fatah. Há muita discussão sobre o fato de que o Hamas, no seu surgimento, teria sido beneficiado, digamos, Israel teria permitido o surgimento do Hamas justamente para que ele realizasse uma divisão de poder com a OLP e essa divisão interna fizesse os palestinos brigarem entre si, e o que aliviaria, digamos, a situação de Israel. Com a invasão do Kuwait pelo Iraque e logo a Primeira Guerra do Golfo, que acompanhou a queda da União Soviética, né, todo mundo sentiu que o mundo mudou radicalmente, né, que agora haveria uma unipolaridade, os Estados Unidos mandariam no mundo sozinhos, então que era preciso fazer as pazes, digamos, com esta realidade. Então, no começo dos anos 90, os Estados Unidos convocaram uma conferência em Madrid para tentar resolver, né, as questões entre os árabes e os israelenses. Ficou, digamos, pendurado o conflito, né, os vários conflitos, na verdade, porque passou-se a pensar que eram conflitos bilaterais e não um único conflito entre árabes e israelenses, né? Mas, como herança do processo de Madrid, em segredo, né, Yasser Arafat, acho que assim, foi muito uma decisão pessoal dele, decide negociar em segredo a paz com Israel, com intermediação americana, e esse processo toca nos acordos de Oslo, né, em 93. É aí que se forma a Autoridade Palestina, a partir dos acordos de Oslo, ela se forma em 94, e havia um cronograma, né, de quando é que haveria um Estado, quando é que haveria a saída de Israel, e quando é que eles discutiriam os grandes temas mais polêmicos, né, a questão dos refugiados, a questão do status final de Jerusalém e outras coisas assim. Mas, primeiro, o Hamas e outros grupos, não só de corte, digamos, islamista, mas outros, como, por exemplo, de esquerda, de comunistas e tal, não aceitam esse processo de Oslo e ficam de fora e continuam a apostar e a acreditar
na necessidade da resistência armada. A autoridade palestina faz as pazes e, portanto, caminha no processo com Israel, mas muito cedo fica claro que Israel não tinha a intenção de cumprir, digamos, o que estava previsto nos acordos de Oslo. A autoridade palestina fica prisioneira desses acordos, porque ela abandonou a luta armada, ficou prisioneira, digamos, da paz com Israel e com os Unidos, mas ficou impotente na realidade, né, para impedir, por exemplo, o processo de colonização na Cisjordânia, etc. Havia a previsão de que houvesse eleições livres na Palestina para decidir como é que a Palestina seria governada. Quando acontece a primeira eleição, em 2005, acho assim, houve uma surpresa, mas essa surpresa não deveria ter sido tão surpreendente, mas foi o fato de que o Hamas ganhou as eleições, né, de 2005. Então, o Hamas, legalmente, né, democraticamente, formaram um governo palestino, porque ele ganhou a maioria do parlamento palestino. Por que eu digo surpresa? Porque nem os americanos queriam isso, nem a autoridade palestina queria isso, nem os europeus queriam. Então, eles começaram a procurar meios de, digamos, desfazer o resultado das eleições. Forçaram que houvesse governos de unidade nacional, em que Hamas e a autoridade palestina e Fatah, portanto, fizessem um governo de unidade nacional. Isso foi tentado por um tempo, mas em 2007, eu lembro disso com certa clareza, os Estados Unidos deram um ultimato para a autoridade palestina, que era: ou vocês derrubam o governo do Hamas, ou nós vamos ter que derrubar o governo do Hamas, né? Então há uma espécie de guerra civil, digamos, né, um confronto entre os movimentos. E o Hamas, que era muito mais forte em Gaza, ele era imbatível, digamos, em Gaza, ele passa a governar sozinho o Gaza, que já tinha sido parcialmente desocupado por Israel, quer dizer, Israel tinha desfeito as colônias, mas manteve o bloqueio, né? E a Cisjordânia tem um governo que é da autoridade palestina, tem um presidente eleito, um primeiro-ministro, mas passaram a ser dois governos, digamos, né? Eles têm relações de várias naturezas, mas passaram a ser dois governos. E por que o Hamas governava a faixa de Gaza, e governa até hoje, na verdade, a partir de 2007, Israel, então, a partir de 2007, estabelece um bloqueio total, draconiano na faixa de Gaza, em que a faixa passa, assim, toda a população palestina na faixa de Gaza passa a sofrer com limitações insuportáveis, né, que vão levar a explosões de violência em vários momentos. Vai ser o caso em 2008, 2009, né, na passagem do ano, depois 2012, depois 2014, 2019, e 2021, e agora essa guerra de 2023, 2024. Professor, existem algumas razões pelas quais o atual governo de Israel, de Benjamin Netanyahu, incentivou as tensões entre palestinos e judeus, entre elas ameaças de despejo de famílias palestinas do Sheikh Jarrah, um bairro fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. A justiça israelense considerou que os judeus que entraram com a ação tinham posse do terreno. As leis de Israel, elas permitem que judeus reivindiquem o direito de propriedade às terras que possuíam antes de 48, mas não concedem o mesmo direito a palestinos que eram proprietários de terras e que atualmente pertencem a Israel. Professor, por que o governo de Benjamin Netanyahu é considerado um governo populista de direita e por que a sua postura é vista, inclusive, por 50% da população de Israel como diretamente corresponsável pela escalada fatal de conflitos entre judeus e palestinos? Então, na verdade, o Benjamin Netanyahu
pode ser visto como uma continuação de um processo que vem levando já algumas décadas a uma transformação da cena política israelense, né? Então, ele é a culminação desse processo, mas já não existe mais em Israel hoje aquilo que a gente via nos anos 80, nos anos 90, uma disputa de poder entre esquerda e direita, entre trabalhistas e Likud, né? Em que havia uma alternância no poder e que a gente podia falar de opções mais progressistas. Desde então, Israel vem se transformando, que é, digamos, liberal, progressista, vai virando minoritário. A gente teve um outro personagem parecido com o Netanyahu, que foi o Sharon, responsável por muitos momentos, digamos, da história israelense, no que ela tinha de mais radical, né, de mais violento. Mas o Benjamin Netanyahu é a culminação desse processo, em que ele também tem uma questão pessoal do Benjamin Netanyahu que explica essas características, né, que hoje a gente enxerga no governo que ele formou. É que o Benjamin Netanyahu sempre foi, sim, um conservador, um direitista, né, um liquidista, mas mais recentemente, nos anos mais recentes, ele começou a sofrer pressões, ele começou a ficar minoritário na política israelense, começou a sofrer pressões, inclusive de natureza judicial, acusações de, digamos, corrupção, etc. Então, ele está pendurado por várias questões e, para poder, digamos, escapar disto, ele fez e vai fazendo, né, as coligações, as alianças que forem necessárias para se manter majoritário. E, ao fazer isto, desta última vez, ele se aliou realmente com o que há de mais regressivo, digamos, na política israelense. Ele se aliou aos, digamos, às vertentes religiosas mais radicais, né, ao sionismo mais radical, e se aliou a um movimento que também é um dos mais radicais na política israelense, que é o dos colonizadores, né, o dos colonos. Então, o governo de hoje de Israel é, sem dúvida, aquele que deu maior espaço às vozes mais radicais, mais anti-palestinas, né, que existem na sociedade israelense. E os vários eventos que a gente vai conhecendo, como, por exemplo, esse que você mencionou, do bairro de Sheikh Jarrah, que levou a uma guerra em 2021, mas em movimentos que mais recentes, por exemplo, invasões à mesquita de Al-Aqsa, a expulsão das pessoas religiosas muçulmanas que estavam ali rezando, eles entram calçados, entram com cachorros, expulsavam os crentes muçulmanos. Há digamos, uma sequência de eventos, né, que foram perpetrados, digamos, por esses movimentos mais religiosos ou mais radicais, porque do movimento colonizador, os vários ministros, né, que provocam esses eventos são dessas linhas mais radicais, e isso foi o que o Hamas, na verdade, mencionou como uma série de razões que levaram ao ataque de 7 de outubro e que deu início a esta guerra que nós estamos vivendo hoje, né? Professor, a África do Sul recentemente apresentou uma denúncia contra o Estado de Israel perante a Corte Internacional de Justiça, acusando Israel de genocídio contra o povo palestino. A denúncia foi motivada pelas ações militares de Israel em retaliação aos ataques terroristas do grupo fundamentalista islâmico Hamas. Na petição de 84 páginas, a África do Sul argumentou que os atos e omissões de Israel têm caráter genocida, pois eles foram cometidos com a intenção específica de destruir os palestinos em Gaza. Inclusive, ela também solicitou que a
que emitisse uma ordem cautelar para suspender imediatamente as ações militares de Israel em Gaza. Bom, a denúncia foi apresentada no fim de dezembro, né? Começou a analisar a ação em 11 de janeiro de 2024 e agora já foi anunciada recentemente em 26 de janeiro. Diante de tudo isso, nós podemos dizer que o caso apresentado pela África do Sul por violações da Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio será o equivalente, né, legal e jurídico do famoso confronto Rumble in the Jungle entre Muhammad Ali e Foreman Osiris? Sim, essa é uma imagem boa, eu acho que sim, esse vai ser... Tem tudo, né, para ser o caso do século. Isso por algumas razões, né? Primeiro, é um caso de fato muito importante, muito bem fundamentado, que envolve uma das convenções mais importantes do direito internacional desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é uma convenção de 48, inspirada justamente, né, pelo genocídio perpetrado durante a Guerra Mundial contra os judeus e contra outros grupos na Europa. Então, a convenção é importantíssima. Esse é o quinto caso que a Corte chama a discutir envolvendo a convenção, mas ele é aquele que tem um potencial, digamos, mais concreto de levar a resultados que impactarão o mundo nos próximos anos, né? Então, ele é muito importante, isso não tem dúvida. Por outro lado, ele é também histórico, porque Israel, bem ou mal, desde pelo menos 1967, pode contar com um apoio incondicional por parte dos Estados Unidos. E incondicional é realmente uma palavra talvez fraca demais para adjetivar o apoio que os Estados Unidos dão a Israel. Então, Israel tem gozado de uma proteção no direito internacional que nenhum outro Estado tem, né? Então, há uma blindagem de Israel no sistema da ONU, no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, quando é possível. Por quê? Porque Israel sempre pode contar com a enorme capacidade que os Estados Unidos têm de, digamos, de barganha ou de pressão sobre os demais estados. Além disso, Israel foi muito bem sucedido como Estado na construção de relações através de lobbies, né, pró-Israel, de relações com as elites e os governos europeus, e, portanto, também garantiu para si um apoio praticamente incondicional de boa parte dos governos da Europa. Então, era muito difícil você fazer críticas a Israel, porque, primeiro, essas críticas não encontravam eco, né, digamos, nos representantes do Ocidente. Era muito difícil fazer críticas na imprensa, é muito difícil fazer críticas na imprensa, porque o lobby, digamos, pró-Israel, em todos os lugares é muito forte e tem capacidade de exercer pressão sobre os meios de imprensa, né? Então, havia uma espécie de blindagem, uma espécie de imunidade de que Israel gozava. Em termos legais, Israel sofreu um golpe primeiro em 2004 na Corte Internacional de Justiça, ou seja, na mesma corte, quando a corte emitiu um parecer consultivo em que ela dizia que a construção do muro por Israel nos territórios palestinos ocupados era ilegal, mas ela disse, para chegar nessa conclusão, que toda a ocupação dos territórios palestinos ocupados e de Gaza era ilegal. Mas, ao parecer consultivo, não era. Israel se sentiu muito à vontade para desconsiderar a decisão da corte e seguir, bem ou mal, com a sua ocupação, né? Nesse caso, alguém
digamos, desenvolveu a coragem para levar Israel num caso contencioso, né? Num caso contencioso em que Israel, se condenado, será condenado por uma sentença, né, da Corte Internacional de Justiça. Mas onde é que essa oportunidade, digamos, para um país corajoso politicamente, que é a África do Sul, fazer isso? É com o tamanho do massacre que está sendo perpetrado em Gaza. Então, houvesse um genocídio curso, ou que houvesse um risco de genocídio, talvez fosse relativamente mais frágil. Não havia dúvida, eu acho, no passado, de que Israel e os israelenses, ou seja, as cometiam, mas o crime de genocídio talvez fosse uma pedida muito alta para um país levar à justiça internacional. Acontece, no entanto, que seria muito mais difícil, digamos, tecnicamente, né, juridicamente falando, iniciar um caso contra Israel por crimes de guerra ou por crimes contra a humanidade, ou seja, por violações do direito humanitário. A chance da corte dizer que ela não tem competência seria maior. Competência, eu digo no sentido jurídico, né? Jurisdição. É a palavra técnica. Ela não poderia decidir um caso porque não teria tido a autorização dos estados para julgar aquele tipo de caso. No caso da Convenção de Genocídio, quando surgiu a oportunidade, por conta do tamanho, digamos, do massacre e da política israelense realmente querer matar o máximo de palestinos possível e expulsar o máximo e destruir as casas, atacar os hospitais, etc., a acusação de genocídio ficou mais provável, né? E, ao mesmo tempo, tecnicamente, a Convenção do Genocídio dá para a Corte jurisdição sobre o caso, certo? Então, as duas coisas se combinaram pela primeira vez e os direitos da África do Sul são muito fortes. Então, a Corte, na primeira fase agora de medidas cautelares, ela deu uma decisão que, digamos, a reputação da Corte intacta, né? No sentido de que a Corte foi responsável, disse que havia elementos suficientes para considerar que era provável que a Convenção se aplicasse no caso, portanto, resolveu decidir, né? E deu medidas cautelares, não deu a mais importante, que era o pedido de cessação dos ataques, mas deu algumas medidas cautelares muito importantes que estão sendo descumpridas por Israel, mas ainda assim se pronunciou. Mas qual é o outro aspecto que faz desse o caso do século? É que haverá muita pressão sobre a Corte para o que vem em seguida, né, para as decisões sobre jurisdição e sobre o mérito, ou seja, para decidir se há ou não há genocídio no caso. Mas a Corte estará diante de um desafio, porque, ao mesmo tempo em que ela está sendo provocada num sentido, né, contra Israel, e, portanto, contra os aliados de Israel, né, os países europeus e os Estados Unidos, em outros casos, ela está sendo colocada num sentido contrário. Ou seja, por exemplo, ela está sendo provocada contra a Rússia pela Ucrânia e, portanto, com o apoio de países ocidentais, inclusive os Estados Unidos. Ou seja, a Corte vai ter que procurar ser consistente
e se ela for potente, ela provavelmente vai desagradar o Ocidente. E onde a crise, digamos, das instituições multilaterais, porque vai aprofundar a noção de decadência do Ocidente, né? Então, é algo muito interessante a observar para o futuro do direito internacional, para o futuro do multilateralismo e também para a gente considerar o futuro, digamos, das relações de força no mundo. Né? Para a gente então, encerrar, por isso vai ser muito interessante, de fato. Vamos acompanhar. Para a gente encerrar a nossa entrevista, professor, recentemente eu assisti o seriado Painkiller, né, que é sobre a pandemia de um opioide nos Estados Unidos. E o que me chamou a atenção foi o fato de as pessoas envolvidas ali no processo, elas fingirem que nada estava acontecendo, né? Elas que não percebiam que as pessoas estavam se viciando e morrendo. E isso me fez lembrar de um artigo onde o senhor citou o conceito chamado fadiga da compaixão. Uma expressão, né, que nomeia o que muitos de nós sentem nos dias de hoje em relação aos fatos, onde nós não podemos mudar, fatos que a gente não pode mudar, como por exemplo o da guerra, ou seja, as pessoas muitas vezes evitam o contato com as notícias de Gaza, especialmente aquelas que falam de bombardeio em escolas, de crianças que perdem os pais, que lutam pelas vidas nos hospitais. Quer dizer, são tantas histórias tristes e imagens de cortar o coração que muitas vezes é melhor não ver. Ou seja, se de alguma maneira nós somos impotentes em relação a alguma tragédia, é melhor a gente se manter frio e distante, né? Ou seja, nos tornarmos cegos. Parece então que as pessoas elas não querem acreditar que seres humanos civilizados são capazes de massacrar inocentes. Mas e o fato de se calar enquanto inocentes são massacrados? Então eu pergunto, professor, para a gente encerrar, o que fazer com essa cegueira coletiva, essa aceitação acrítica por parte dos receptores, onde eles assistem todos os dias os israelenses matar e não lutar? Sim. Então, isso é muito importante mesmo. Eu acho que esse conceito é muito real, né? De fadiga da compaixão, e eu acho que nós vivemos isso nesse caso, nesta guerra, até um determinado momento, né? Em outras, por exemplo, a guerra da Síria, que durou 10 anos, a guerra do Iêmen, que a gente mal noticia aqui, mas que durou 8 anos, né? Então, se você quisesse chamar a atenção para aqueles processos, a partir de um momento era muito difícil, porque realmente as pessoas não queriam mais ouvir sobre aquilo. Mas eu acho que a partir de algum momento, nesta guerra agora, né, nós passamos dessa fase da fadiga da compaixão. O massacre está sendo tão intenso, as imagens estão sendo tão fortes, e eu acho que essa intensidade do massacre, a força das imagens, né, se combinam. Então isso nos leva a uma certa revolta, né, mas se combinam com uma segunda revolta, que é a nossa percepção hoje de que essas coisas não encontram espaço suficiente na mídia tradicional. A gente se pergunta por quê, todo mundo começa a se perguntar por quê, e a gente percebe um movimento muito forte por parte, digamos, das entidades que apoiam Israel, né, ou dos movimentos sionistas, para calar as vozes que criticam Israel. Sabe? Então, as duas coisas combinadas, quer dizer, tem um ato de uma violência tal, de uma intensidade tal de violência, crianças, mulheres, hospitais, escolas, que já nos levaria a ficarmos revoltados se isso estivesse aparecendo inteiramente na nossa imprensa todos os dias e tal, e talvez aí a gente tivesse por mais tempo a fadiga da compaixão, mas a gente não está vendo isso nos meios tradicionais, está vendo em outros meios,
E, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma reação muito forte e a gente se pergunta por que as pessoas, essas entidades, estão se esforçando tanto para calar as vozes que criticam Israel. Por que as autoridades têm tanta dificuldade para criticar Israel? Por que os países que até ontem estavam criticando tão intensamente a Rússia não conseguem criticar Israel do mesmo modo? Né? Essas duas coisas, eu acho, se juntaram e fizeram com que hoje, mais do que cansados da compaixão, as pessoas estejam, sobretudo, revoltadas com essa injustiça. Né? Eu acho que é bem possível que as pessoas não estejam conseguindo olhar as imagens todos os dias, porque de fato isso é muito terrível. Mas há uma revolta crescente que está levando as pessoas a perceberem, olha, eu não olhava para isso assim, eu era nesse sentido cego, mas a história na qual eu acreditava está ficando muito difícil de acreditar, sabe assim, está ficando muito difícil de acreditar em Israel, nos Estados Unidos, está ficando muito difícil de não dizer que tem algum problema aí muito grave nessa narrativa. Né? Então, esse é o momento em que nós estamos hoje. Professor, eu quero agradecer a entrevista por essa conversa tão esclarecedora e realmente eu espero que através do diálogo e da compreensão nós possamos encontrar uma solução justa e duradoura para esse conflito. E que a mídia mostre mais, né? A mídia mostre o que de fato está acontecendo. Enquanto ela não mostrar, que a gente exerça, né, o nosso senso crítico, tentando buscar a melhor informação e também questionar as nossas crenças, né? Questionar as imagens que a gente vai naturalizando. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer ter essa conversa com vocês. Eu que agradeço, obrigada e volte quando quiser. Obrigado. Até mais, professor. Obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.